Um ponto fundamental dessa proteção dos direitos individuais, hoje no Brasil, nós temos um movimento muito a favor da censura, contra a liberdade de expressão, desrespeito à liberdade individual. Aliás, todo o processo do julgamento dos manifestantes de 8 de janeiro, ali é uma aberração em termos de violação do devido processo legal, direito à ampla defesa, individualização de penas, etc. Então, como é possível decisões do Supremo violarem cláusulas pétreas da Constituição? Não deviam poder. Não deviam poder. E o poder como um todo, eu acredito que você concorde comigo, vem do consentimento. Sim. Não existe poder sem consentimento. E o consentimento dentro de uma estrutura republicana, ele parte pelo respeito aos direitos fundamentais. Sem respeito aos direitos fundamentais, não há consentimento, e a história nos mostra os poderes que foram derrubados ao longo dos séculos porque violaram os direitos mínimos do cidadão para ele aceitar, para ele consentir com o governo. O Supremo não deveria ter feito isso. Eu acho que vai ser uma mancha negra na história da nossa Suprema Corte. Depois os historiadores vão dizer, olhando para o passado, tem violações gravíssimas. A censura é uma coisa absolutamente, para mim, inaceitável. Se a gente olhar a Constituição, na época que ela foi criada, 88, como é que era o ambiente de 88? Eu até citei livros do passado, músicas, né? O Cálice, Porque Eu Não Falei das Flores, várias músicas mostravam o cenário e a aversão do povo brasileiro com relação à censura pós o processo totalitário de ditadura que a gente viveu. Então, é inaceitável hoje que a Suprema Corte brasileira passe por cima desse direito, né, de uma forma tão imediata, com decisões monocráticas, decisões naquele inquérito do fim do mundo, que, aliás, eu acho que é uma das grandes bases da corrosão do sistema jurídico brasileiro hoje, é aquilo. Né, começou com a questão da censura da Cruzoé, com a matéria Amigo do Meu Pai. Né, e a partir dali aquilo virou, como disse o ministro Marco Aurélio, o inquérito do fim do mundo, tudo cabe lá dentro. E não se respeita o devido processo legal, as pessoas não sabem sobre o que estão sendo acusados, parece kafkiano. Né? Não sabem o que são acusados, os advogados não têm acesso aos autos. O André Marcília disse que até hoje não tem acesso aos autos do processo, não sabe por que o Mário Sabino está lá, o que são os detalhes da Cruzoé. Isso é muito grave. Isso não é, de forma alguma, o respeito à democracia republicana. Porque a democracia da maioria, a maioria do povo não é a favor da censura de forma alguma no Brasil, nem era em 88, nem é hoje. Né? E a República diz que o Estado tem que proteger esses direitos fundamentais, e a liberdade de expressão é um dos direitos fundamentais mais importantes. Né? Nós somos quem nós somos por nos expressarmos, nós somos seres humanos. A base da nossa vida em sociedade, todo o nosso desenvolvimento se deu a partir de nós exercermos a liberdade de expressão. E não só em poesia, música, literatura, mas a liberdade de expressão ela tem um aspecto muito maior. Todo o desenvolvimento científico, ele vem da liberdade de expressão. Então, o que o Supremo tem feito é muito grave e pode ser prejudicial para a nossa sociedade nos próximos tempos. É muito grave mesmo, porque acaba dando péssimo exemplo para outras instâncias inferiores de poder, como aconteceu recentemente, um jornal e uma jornalista sendo multados, punidos, por dizer a verdade, pegando uma informação pública, quanto ganhava um desembargador no Rio Grande do Sul, publicar e ainda precisa ser multado. Então, esse mau exemplo de cima acaba permeando para as outras instâncias da justiça e aumentando muito a insegurança no país, não só a liberdade de expressão. Agora, eu queria tratar um outro ponto que você trouxe aqui, que é a insegurança jurídica mesmo em relação a contratos. As decisões, nós tivemos, por exemplo, decisões retroativas, como foi a contribuição social sobre o lucro líquido. Recentemente, nós tivemos uma decisão do Supremo na questão do X com o Starlink, praticamente só porque tem um acionista comum, faz uma empresa pagar a multa do outro. Como isso acaba desestabilizando a santicidade dos contratos e isso afetando a atratividade do Brasil para investimentos externos? Em primeiro lugar, isso viola o direito de propriedade, que está lá protegido pelo artigo 5º, né? Os contratos, eles tratam de propriedade, né? São trocas em cima da propriedade. Então, quando você tem insegurança com relação a isso, o agente econômico
vai pensar 15 vezes antes de fazer, ou ele não vai ter recurso, ou vai optar por outro caminho, não fazer no Brasil, buscar outros países que possam ser mais atrativos. Isso eu vou dizer, Dávila, piora com o PL do novo Código Civil. O PL do novo Código Civil eu já falei a palavra e vou repetir, é um monstrengo. Ele é uma aberração e o que ele vai fazer é trazer para o direito civil, aí sim, para a relação entre nós, entre indivíduos, toda a insegurança que a gente está vivendo na corte. Então, vem da corte o exemplo, óbvio, você está coberto de razão no seu diagnóstico, a corte dá o exemplo e o resto vai funcionar. Então, enquanto nós não tenhamos os stare decisis da Suprema Corte Americana, né, dos precedentes vinculativos com tamanha força que é nos Estados Unidos, apesar de já ter tido muita mudança, o Código de Processo Civil fala em precedentes vinculativos, mas a gente não tem exatamente a cultura americana dos stare decisis. O fato é que as decisões da corte influenciam os juízes. Então, à medida que os juízes veem, juízes de primeiro grau ou de tribunais de apelação dos estados, começam a ver a Suprema Corte passar por cima das leis, por que eles não vão passar por cima dos contratos? Por que eles vão passar por cima da vontade das partes? Então, isso tudo é uma bola de neve, vai só aumentando a complicação e piorando o ambiente de negócio no Brasil. Aliás, mesmo que na Constituição tenha garantida a propriedade privada, tem uma palavra que é uma armadilha, né? Que é a função social da propriedade, né? Em cima dessa função social, você acaba tendo interpretações no contrato que não está ali, mas tem que cumprir a função social daquela empresa e é algo que traz enorme insegurança para o país. Traz. E no PL de Código Civil, que está de mudança do Código Civil como todo, está espalhado função social pelo Código inteiro. Então vai piorar horrivelmente. A Constituição é um pouco mais tranquila com relação à função social se nós partimos do pressuposto que as palavras têm que ser interpretadas de acordo com o sentido público que elas tinham em 88. E por que eu enfatizo o sentido público? Um caminho seria buscar a vontade do legislador. Mas a vontade do legislador, isso já foi superado no direito há muito tempo. A briga, aliás, que eu tinha no passado com os originalistas eram que eles diziam que tinha que voltar aos founding fathers para interpretar a Constituição. E o professor Randy Barnett brinca que é o WWJMD, What Would James Madison Do? Então faz uma sessão espírita para ver o que os founding fathers gostariam. Isso não funciona. Então nós precisamos ter algo que seja mais razoável e mais democrático. E para ser mais razoável e mais democrático, o sentido público das palavras me parece ser a ferramenta melhor. E função social da propriedade em 88 não significava tudo que se está querendo criar hoje em dia dentro dessa palavra. Tinha uma certa delimitação. O respeito à propriedade para a população brasileira em 88 era uma coisa muito relevante. A gente voltar para o passado não era dessa forma. Então, as palavras, elas precisam ter os significados que a lei tinha quando ela foi criada. Porque se eles puderem mudar o significado das palavras, nós chegamos à seguinte conclusão. Os juízes prestam juramento. Eles juram defender a Constituição. O que seria um juramento se eu falasse o seguinte: eu juro defender a Constituição do jeito que eu interpreto ela? Isso não é um juramento, isso é um falso juramento. Isso significa que não tem nada que ele está jurando. Ele, na verdade, está jurando defender os próprios ideais, princípios ou valores. Mas a função do juiz não é essa. A função do juiz é cumprir a Constituição, cumprir as leis, fazer cumprir. Isso não engessa tanto quanto as pessoas imaginam, porque existem duas etapas para a aplicação do direito. A primeira é a interpretação, que no meu modo de ver tem que ir para o sentido público das palavras na época que a lei foi criada. O segundo é a construção para o caso concreto. Então, após você buscar o significado das palavras na época que a lei foi criada, você vai pegar aquele significado que você alcançou e tentar aplicar para o caso concreto. Nesse processo, é possível usar a análise econômica do direito, que o Luciano Tim, por exemplo, é um grande defensor. É possível usar diversos princípios que estão lá no artigo 5º, em defesa do cidadão, mas o que você não pode fazer nesse período da Constituição é negar o texto. Isso seria a subversão do direito. Então, se a gente conseguir resgatar isso e sair
dessa armadilha perversa de chamar tudo de interpretação, eu acho que a gente tem um caminho para tentar resgatar o direito no Brasil, para que ele seja mais previsível e para que ele regule a sociedade, permitindo que o agente econômico possa investir no país com um mínimo de segurança.